Shalom, tudo bem? Bem-vindos ao canal Teshuva. Meu nome é Van Cler e hoje nós temos um estudo Milim Tovot, que são as boas palavras. Então, boas palavras, desculpa que está cobrindo aí a tradução do Milim Tovot. Boas palavras, e hoje nós vamos estudar a palavra Midbar. Midbar, lendo da direita para a esquerda, nós aprendemos essa palavra Midbar e o seu significado, né? Esse estudo saiu do Parsha dessa semana, que é o Bemidbar, que quer dizer no deserto, né? É o livro que nós chamamos de Números. Em hebraico, é Bemidbar, é o livro de Números. Como eu expliquei em outros estudos, né? As primeiras palavras ou o significado do primeiro versículo é onde os israelitas tiravam o nome do livro, né? Por exemplo, Bereshit, que quer dizer do princípio, é o livro de Gênesis. Shemot, que quer dizer nomes, é o livro de Êxodo, né? Então eles pegam aquela primeira frase ou a primeira palavra e é o nome que eles dão para o livro, né? Em hebraico, o primeiro versículo de Números fala que Deus falou com Moisés no deserto, Bemidbar, e aí que eles tiram o nome do livro, né? Bemidbar quer dizer no deserto, mas a palavra que nós vamos estudar é Midbar, que quer dizer somente deserto. Também quer dizer outras regiões selvagens. Pode ser o sertão, um pântano, uma floresta ou selva, ou até uma região sem vida, né? Que normalmente a gente sabe que o deserto é um lugar difícil de haver vida. Tem vida no deserto, mas é difícil de haver vida. Mas a gente também, quando a gente fala que é uma cidade deserta, é aquela cidade abandonada, uma cidade sem vida, um lugar sem vida. Então pode ser uma região selvagem ou um lugar sem vida, que é a palavra midbar. Mas o interessante dessa palavra é que ela também pode ser usada ou traduzida num contexto diferente, como pasto para gados e também como boca, dependendo do contexto. Muito estranho como essa palavra pode dizer duas coisas tão diferentes, né? Como pode ter um significado tão oposto uma da outra? E é o que nós vamos estudar hoje nessa boa palavra. Como sempre no hebraico, a gente procura saber entender mais sobre o significado de uma palavra olhando na sua raiz, né? Como eu expliquei, no hebraico todas as palavras elas têm significados e a palavra raiz, as derivadas da raiz, ou seja, as palavras que saem daquela raiz, normalmente têm uma ligação no seu significado na raiz. E a palavra raiz de midbar é dabar, ou dabar. E dabar quer dizer, é a palavra que quer dizer pronunciar, falar, e pode também significar da boca. Porque o que sai da boca? São as palavras, e também quer dizer, pode também significar palavras em si, né? Como eu acabei de dizer que os nomes dos livros são tirados do primeiro versículo ou do significado, né, do contexto do primeiro versículo, o livro de Deuteronômio em hebraico é Devarim, que quer dizer palavras em plural. É essa mesma palavra, mas em plural, Devarim, que quer dizer palavras, né? Em hebraico também existem letras que, quando são acrescentadas no princípio de uma palavra, elas podem ser usadas como preposições, né? E a letra Mem, que é essa primeira letra que está em Midbar, na frente de Dabar, quando ela é colocada na frente de alguma palavra, ela quer dizer de ou da. Um exemplo que eu posso te dar, por exemplo, se eu falar que eu sou de Belo Horizonte,
Em português eu falo, eu coloco a palavra de em frente do Belo Horizonte, né? Então eu falo, eu sou de Belo Horizonte. Em hebraico, você coloca o mem, a letra mem. Por isso que essa palavra pode dizer uma região selvagem e sem vida, que normalmente é traduzida como deserto, mas também pode significar da boca, ou algo que vem da boca, né? E a palavra debar, que quer dizer falar ou boca, se você colocar o mem na frente da palavra raiz, quer dizer da boca ou de falar, que é midbar. Então é interessante como a gente vê a ligação entre deserto e falar. Mas tudo em hebraico tem um propósito, tem algo mais profundo se a gente continuar estudando. E é isso que nós vamos aprender neste estudo maravilhoso. Aqui nós vemos o versículo de Números 1:1, né? Bemidbar Aleph Aleph, que é 1:1. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês e segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. E ele disse. Então, por isso que eles chamam o livro de Bemidbar. Mas aí a gente pode ver as palavras que eu coloquei em cor de rosa, verde e vermelho, as palavras que nós estamos estudando, né? Então, ali a parte que diz, e o Senhor falou a Moisés, é o Dabar, né? Que é o Dalet, Beit, Resh, que está ali em cor de rosa. Mas ele falou a Moisés aonde? No deserto, né? E ali a gente vê o Beit, em vermelho, que quando é uma preposição também, que está antes da palavra Midbar, né? Igual no Bereshit, né? No princípio, o Beit é no princípio, é a preposição no. E aqui, essa preposição no deserto. Então, por isso que eu coloquei em vermelho ali a palavra no, em português, em vermelho, e o Midbar em verde, para a gente ver de onde está saindo essas palavras no português. Então, a gente vê ali o debar e o midbar usado nesse primeiro versículo, e a gente vai aprender mais ainda qual a ligação dessas duas palavras, por que elas têm uma ligação uma com a outra. Então, para Deus, ou Yah, que eu coloquei ali, ou Hashem, ou Adonai, o que você quiser chamar o Criador, para que ele nos leva ao deserto? E qual a ligação do deserto com falar? Né? Vamos aprender. A experiência que Deus nos dá no deserto é sempre ligado a nos mostrar o seu caráter. Tá? Então, ele nos leva no deserto para ele nos mostrar quem ele é, para nos mostrar o seu caráter. É no deserto que ele nos mostra que ele é provedor. Né? Quando nós estamos no deserto, a gente fica 100% dependente do Senhor, dependente do Criador. Ele nos alimenta com maná, ele nos dá água viva da rocha, ele faz os sinais miraculosos no deserto, ou seja, os israelitas ficaram ali, as roupas deles não se gastavam, não se perdiam, e crescia junto com o povo, porque quando eles entraram no deserto tinha criancinhas pequenas com as suas roupas, e eles cresceram, viraram adultos e continuaram sempre usando as mesmas roupas. Né? Ele abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, ou seja, ele mostrou ali, guiou o seu povo, protegeu o seu povo com as colunas, a nuvem de fogo e a coluna a nuvem que se tornava fogo durante a noite, né? Então ali ele mostra o seu caráter de que ele é Deus e que ele é o provedor de tudo que a gente precisa, até mesmo passando por deserto, né? Que é um lugar de dificuldade, um lugar difícil de se viver. E ele mostra a sua fidelidade ali. No deserto, ele nos ensina todas as coisas que Deus falou com seu povo, Israel, para fazer no deserto. Ele tinha alguma ligação espiritual. Muitas coisas que eles faziam até mesmo no tabernáculo, os rituais, os sacrifícios, são coisas do mundo espiritual. E Deus estava mostrando ali como o mundo
físico é ligado com o mundo espiritual, né? Então, coisas às vezes que ele até ensinava e o povo obedecia sem saber o porquê, tinha um propósito no mundo espiritual. E isso a gente pode usar até hoje, as lições e as coisas que Deus pediu e ordenou ao povo a fazer no deserto, tinha alguma lição espiritual, era tudo ligado. E a gente pode ver até hoje coisas que a gente pode aprender deles durante esse período, que são úteis para a gente hoje, para acessar o mundo espiritual, o mundo invisível. No deserto, ele também nos prova, não é só... Então, ele nos leva, às vezes, no deserto para nos provar, para ver se a gente realmente ama e deseja segui-lo e honrá-lo como Deus e Criador dos céus e da terra, né? Uma única maneira que Deus pode saber o propósito do nosso coração, o que a gente realmente está fazendo e por quê, às vezes é no deserto, porque quando tudo vai bem, quando a gente tem tudo que a gente precisa, né? Muitas vezes é fácil seguir ao Senhor, né? É fácil. Quando a gente está tendo tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, fica fácil seguir a Deus e fazer as coisas. Mas quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, quando a gente está passando por deserto, é que realmente o nosso coração se revela. E às vezes não somente para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, Ele conhece. Às vezes é para a gente mesmo, é para a gente mesmo e para as pessoas ao redor ver o que está realmente no nosso coração. Será que a gente vai realmente obedecer e seguir a Deus durante as dificuldades? Será que a gente realmente ama a Deus e quer obedecê-lo e segui-lo, independente do que a gente está recebendo daquilo? Ou seja, se está indo tudo bem, ele fez isso com Jó, né? Jó estava tudo bem, estava tudo correndo bem, e ele estava seguindo e servindo a Deus. E o inimigo veio e falou assim: se você tirar as coisas dele, ele vai te amaldiçoar. E Deus falou: então tá, vamos provar, vamos ver, vamos fazer uma prova. E Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, ele passasse por aquele deserto terrível, né, onde ele perdeu todas as coisas. E aí ele viu que mesmo durante esse período, Jó continuou honrando. Então ele viu que Jó realmente o amava, não pelo que ele estava, não pelas coisas, pelos bens materiais que ele tinha. Ele amava a Deus de verdade, ele confiava a Deus de verdade, né? E Jó pôde dizer no final, né, da sua jornada: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, né? Ele teve experiências verdadeiras com Deus durante o deserto, durante a prova. No deserto é que ele fala com seu povo. E aí tem mais uma ligação com o falar no deserto. Porque é no deserto que ele apresentou todas as alianças, ele apresentou o seu Torá para o povo, ele ensinou o povo no deserto, durante o período do deserto, que Deus falou com seu povo e ensinou o seu povo a andar conforme ele quer, a como ser santo e separado, né? Porque lá no deserto, quando a gente está passando pelo deserto, nós estamos longe das distrações da vida. Estamos longe, ou seja, quando a gente está passando por um problema, a gente pensa mais naquele problema, a gente esquece as coisas pequenas, insignificantes e bobas, coisas que, na verdade, não têm muito valor na vida, né? Então, quando está tudo bem, a gente começa a inventar coisas. A verdade é essa, a gente começa acrescentar coisas desnecessárias. A gente começa a ficar distraído e às vezes a gente começa a esquecer de Deus. Mas quando a gente está passando por uma prova, muitas das vezes a gente se aproxima mais de Deus, a gente busca mais a Deus, a gente jejua porque a gente quer uma solução para aquele problema. E é o nosso deserto. Então, quando nós estamos no deserto, a nossa atenção fica mais focalizada em Deus, porque a gente quer achar a solução daquele deserto, a gente quer sair do deserto, né? Então a gente às vezes esquece das distrações, das coisas pequenas que são às vezes insignificantes, esquece de tudo. Ou seja, coisas que a gente às vezes antes preocupava, que achava que era grande, que era um grande problema, quando a gente enfrenta um verdadeiro problema, um deserto mesmo, aquelas coisas ficam insignificantes, ficam pequenas, né? E a gente concentra mais no problema, a gente concentra mais naquilo que é importante.
que é buscar a Deus. No deserto, eles nos preparam para um futuro. A gente não pensa que no período que a gente está passando no deserto, a gente não pode pensar naquilo como um tempo desperdiçado, não podemos pensar naquilo como a gente está andando para trás, porque tudo que a gente passa, Deus está nos preparando para algo no futuro, para algo que Ele vai glorificar o seu nome com aquilo. Ou seja, se você passou por um período de doença e você esteve doente por muito tempo, como eu mesmo passei, eu fiquei 8 anos com uma doença terrível. E para mim aquilo foi um deserto, foi horrível, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Mas enquanto eu estava passando por aquele deserto, Deus me ensinou muitas coisas e me mostrou muitas coisas e me mudou por dentro muitas coisas ruins que eu tinha, muitos hábitos ruins que eu tinha. Deus tirou e mudou aquilo e me fez focalizar no que é importante, nas coisas verdadeiramente importantes. Aí, depois que eu passei por aquele período, Deus restaurou a minha vida e começou a me abençoar novamente e me mostrar mais coisas ainda. E hoje eu posso falar daquele período que eu passei, aquele deserto que eu passei, eu posso utilizar tudo aquilo que eu aprendi do Senhor durante aquele deserto para glorificar o nome dele e para ajudar o corpo, né, o povo de Deus, Israel e a igreja, a aprender das coisas que eu aprendi, né? E também animar as pessoas que estiverem passando por coisas similares, que existe uma esperança, que você pode vencer, que você pode passar por esse deserto e chegar na terra prometida também. Então, tudo que Deus faz no deserto são coisas preciosas, lições preciosas que a gente pode aprender e caminhar com Deus e ver a provisão dele e aprender mais dele, para que quando a gente sair daquele deserto, ele usar para nos dar um futuro melhor. Né? Então, nem sempre o deserto é algo negativo. Muito pelo contrário, né? Se Deus está ali, está nos usando, está nos ensinando, está nos mudando, o deserto se torna algo até agradável. Pode se tornar uma experiência até agradável. Aqui tem um versículo que praticamente fala tudo isso que eu falei em um só versículo, né? Deuteronômio 8, versículo 15 e 16, diz o seguinte: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Então aí falou tudo que eu falei, né? Foi o próprio Deus que os conduziu ao deserto e pelo deserto. Ele conduziu o povo ao deserto e pelo deserto. Quando ele tirou eles o povo do Egito, ele mandou o povo ir para o deserto. Ele que mandou, ele que conduziu. E lá no deserto ele conduziu o povo no deserto, né? Por aquela terra seca e sem água, ou seja, um midbar mesmo, né? Um deserto mesmo, sem vida, sem seca, uma terra seca. Cheio de inimigos, de perigos, serpentes, escorpiões venenosos. Então, às vezes, Deus nos conduz a um lugar que a gente não quer ir e cheio de inimigo, né? Mas lá ele tira a água da rocha para vocês e sustenta você no deserto com maná. Maná é o pão da vida, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus nos sustenta no deserto com maná. Ele nos dá. E o maná também era aquilo, né? Era uma porção, algo que descia do céu diariamente, conforme a necessidade do povo. O maná ensina as pessoas, né? É a mesma coisa da oração de Jesus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O maná nos dai hoje, né? E porque cada dia tem a sua necessidade e Deus vai te prover aquilo que você precisa naquele dia. Ele não vai te dar o que você precisa pro resto da vida. Ele vai te dar o que você precisa para aquele dia, para você continuar sempre sendo dependente e buscando ele, né? Que os seus antepassados não conheciam, ou seja, estava ensinando algo novo, o Torá, o dia a dia. E para quê, gente?
para humilhar as pessoas e provar as pessoas, como eu acabei de dizer. Porque como assim humilhar e provar? Para a gente entender que nós não somos Deus. Ele é Deus. Ele que provê as coisas. Ele que nos dá tudo que a gente precisa. E para provar se nós realmente o amamos, se nós vamos obedecê-lo, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Independente do que você tem ou não tem. Independente do que você quer ou não quer. Ele quer saber se você o ama o suficiente para acreditar, confiar nele e caminhar com ele e obedecer a ele, né? E para que tudo isso? É o final, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ou seja, é para o nosso próprio bem, é para o nosso futuro, é para glorificar o nome dele, mas ao mesmo tempo para o nosso bem, vai ser algo bom para a gente. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é algumas coisas, é tudo. O livro se chama Bemidbar em hebraico, né? Porque Deus fala com seu povo no deserto, né? Então tem significado duplo, né? Como a palavra tem significado duplo. Quer dizer no deserto e também quer dizer da boca, né? Da boca saem as palavras de Deus, da boca sai o que ele quer falar conosco. Nós chamamos o livro de números, né? Por que a gente chama o livro de números? É bem fácil entender isso. Rapidamente e evidentemente, dá para saber por que nós chamamos o livro de números. Eu li esse estudo é baseado nos primeiros 4 capítulos, né? E quando você lê os primeiros 4 capítulos de números, você vê que ali só tem número mesmo. É sempre relacionado a contar o número de pessoas de cada tribo, né? Um censo do povo de Israel. E fica, na verdade, se a gente for sincero mesmo, eu estou sendo sincero, é um tédio de ler, é difícil de ler, mas tem uma razão. Se eu aprendi algo do hebraico, é que tudo nas escrituras tem um propósito, tudo nas escrituras vai ensinar algo e nos mostrar algo tremendo se a gente realmente se aprofundar e perguntar a Deus, para que é isso? Por que é isso? Né? Para que tem esses números? Por que tem essa contagem? Qual que é o significado? E aqui eu tirei somente algumas pérolas desse estudo, porque eu imagino que deve ter muito mais, mas algumas pérolas que Deus me deu eu vou compartilhar com você. Então nós vamos examinar, por exemplo, os números e posições dos acampamentos nesses capítulos e ver o que Deus quer nos mostrar com isso. Eu fiz uma tabela, né, baseado nos números e ali estão os versículos de referência de cada tribo e cada posição das tribos, né? E ver que se aí tinha alguma coisa interessante. Então a gente vê ali que a tribo de Rubem tinha 46.500 e o número de referência é números 1 e 21, e eles estão acampados ao sul, né, que é números 2:10. E aí eu coloquei a próxima tribo e fui fazendo isso para cada uma das 12 tribos. Lembrando que a entrada do tabernáculo é no lado leste. Então eu coloquei aí também como uma referência que no lado leste estão acampadas essas 3 tribos e a entrada do tabernáculo, né? E ali também tem as tribos dos levitas. No capítulo 3 fala das tribos de Levita 3 e 4. E eles também são divididos e eles também são dados posições de onde acampar conforme o tabernáculo, né? E interessante que no leste é onde se acampava Arão, que é o sumo sacerdote, né? Por quê? Porque é na entrada do tabernáculo, aqui tem acesso ao tabernáculo mais fácil e rapidamente. Então eles acampam ali. E aí eu coloquei todos esses números um gráfico para a gente poder comparar o tamanho de cada um deles, né? Então, um gráfico nos ajuda a medir um de acordo com o outro, de acordo com o número total daquelas tribos, né? Eu vou até voltar aqui. Ali você vê o número total que eu coloquei embaixo, né? No leste está 154.080 pessoas, no leste, não, desculpa, no sul. No leste está 189.600, no oeste está
110.850, e no norte está 157.600. E esse foi o gráfico que eu fiz ali. Você vê que o número maior é 200.000 pessoas, então o leste é o mais próximo, que tinha 187. E aí a gente vê a medida de cada um. Aí eu coloquei o tabernáculo no meio, simbolizado ali por aquele círculo. O tabernáculo está no centro, e aí nós vamos ver a posição de cada um dos acampamentos. Né? No sul do tabernáculo estavam essas 3 tribos com esse total. E aí a gente vê no leste, estava essas 3 tribos, né? Judá e as outras 2, que eu não sei de memória, mas ali está o total das tribos no leste. No oeste estava esse total, e no norte estava esse total. Então, vê como é tremendo, né? Tudo tem um significado. O que a gente pode ver é uma cruz no deserto, gente, acompanhando o tabernáculo. Então, na peregrinação do povo de Israel, do Egito até a Terra Prometida, toda vez que eles paravam, quando a nuvem parava, e eles paravam e montavam o tabernáculo e acampavam ao redor do tabernáculo, eles estavam fazendo uma cruz no deserto. Lindo demais. Mas é mais lindo ainda, porque o, a cruz dos israelitas naquele tempo era a letra Tav, como eu já falei, a letra Tav tem um símbolo de cruz ou marca ou de aliança, né? Então, a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico, no proto-hebraico, no original, era uma cruz, um símbolo, um X, né? Igual eu falei, como é que você assina um contrato até hoje? Assina aqui no X. Mas naquela época, quando eles faziam um contrato, eles também faziam um X, porque são contrato entre 2 pessoas, e para eles confirmar aquele contrato, eles cruzavam a assinatura de um com a assinatura do outro. Faziam um X, é um contrato, aí o contrato fica sendo válido. E a gente tem que lembrar também que na época que eles saíram do Egito, eles não tinham o alfabeto como a gente vê hoje lá. A letra ali em verde é o alfabeto de hoje, que chama Ivrit. Ivrit quer dizer hebraico, tá? Hebraico em hebraico. Mas embaixo era a linguagem original, ou seja, o proto-hebraico, o paleo-hebraico, o original, o primeiro, que era baseado mais em símbolos, era só o pictográfico. O hebraico original era o pictográfico. Tá? Então, quando Deus falava com o povo, faça uma marca, ou estou fazendo uma aliança, na mente deles vinham a cruz, vinham esse X, né? Então, no deserto, a gente vê que quando eles estavam peregrinando no deserto, eles estavam formando uma aliança, eles estavam formando a marca de Deus no deserto, o Tav de Deus no deserto. É muito lindo, gente. Então, eu estou falando, uma coisa que para a gente é monótona, parece que não tem significado nenhum, até enjoativa, é difícil de ler, porque é um monte de números. Se a gente se aprofundar, a gente está vendo que Deus está mostrando algo lindo e profundo, que Ele está mostrando a sua aliança, a sua marca no povo dele, aleluia, quando eles estavam cruzando o deserto. E outra coisa, quando Deus falou com seu povo para marcar a sua porta com o sangue do Cordeiro, né, para iniciar essa jornada, para iniciar esse teshuva, né, que foi o primeiro passo, que Deus usou aquela marca, aquela marca na porta para não deixar que a morte entrasse, para a morte passar por cima da porta. A gente sempre imagina eles pintando o sangue nos umbrais da porta, né? Eu sempre pensei isso também. Mas agora que eu imagino que quando Deus falou com eles para marcar a porta, na mente deles, quando eles escutam a palavra marcar, eles pensam no X, eles pensam na cruz. Então, provavelmente, e eu não posso provar isso,
provavelmente, o que eles fizeram com o sangue do cordeiro que eles sacrificaram para a morte passar sobre o lar deles e não matar o primogênito, provavelmente eles fizeram essa marca na porta. Em hebraico também, cada letra no hebraico tem um nome e um significado. E o Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico, é literalmente a palavra Dalet, quer dizer porta. Então, quando Jesus falou, eu sou a porta, eu sou a porta, ele estava falando, eu sou o Dalet. Então, a gente vê aqui nesse símbolo, né, da própria porta, com o sangue do cordeiro, é Jesus. É literalmente Jesus. Foi Jesus que livrou aquele povo da morte. Foi Jesus que livrou aquele povo da morte do primogênito. O próprio Senhor, o próprio primogênito, ele morreu para substituir o primogênito daquele lar. O Filho de Deus, o primogênito de Deus, o único Filho de Deus. Ele morreu para livrar o primogênito daquele lar. É lindo demais, né? Então, e foi o começo da jornada. Ali foi o primeiro passo para eles fazer o Teshuva. E durante a jornada do Teshuva no deserto, eles continuaram fazendo essa marca de Deus. Consciente ou não, eles simplesmente obedeceram o que Deus mandou. E aí, consciente ou não, eles estavam fazendo essa marca no deserto, conforme os mandamentos e os ensinamentos do Senhor. Ok, vamos falar um pouquinho de gemátria. Eu sempre falo um pouco de gemátria. Né? O mem, essa palavra começa com mem. Né? A palavra que nós estamos estudando começa com mem. O mem tem um valor numérico também. Então, qual que é a ligação entre o deserto e o número 40, que é o número da letra mem? O mem tem valor número 40. Na gemátria hebraica, o número 40 significa mudança, transformação ou transição, né? E ele tem um conceito de mudança que vai trazer ou um renovo ou um novo começo. O propósito dessa mudança, dessa transformação, a transição, é para nos dar um novo começo ou renovar aquilo que nós já tínhamos. Mas também é um processo de purificação de pecados ou um julgamento de pecados. E a gente vai ver isso como o número 40 é ligado ao deserto e é ligado a estas coisas em várias escrituras. O dilúvio, por exemplo, teve um dilúvio, choveu por 40 noites e 40 dias. Então, o que trouxe o dilúvio foi chuva 40 noites e 40 dias, né? Dias e noites. E o mundo foi transformado. O mundo antes do dilúvio era um mundo cheio de iniquidade, um mundo que toda a carne estava corrompida, né? Tudo estava fora do propósito de Deus, do que aquilo que Deus criou para ser. Estava tudo ao contrário do que Deus tinha determinado ou desejava. Então ele decidiu começar novamente e ele enviou o dilúvio para fazer isso, né? Então o mundo foi transformado do mundo cheio de iniquidade para um novo começo com a família de Noé. Outra coisa que é interessante é que Noé, a família dele tinha 8 membros. Foram 8 pessoas que Deus escolheu para o novo começo, né? E como a gente aprendeu na gemátria, o número 8 quer dizer um novo começo também. Então é interessante. Está em Gênesis 7, versículo 12. Moisés ficou 40 anos em Midian. E durante esses 40 anos, Deus transformou ele de um príncipe egípcio orgulhoso a um pastor humilde de ovelhas. Então, ele passou ali 40 anos aprendendo de Deus no deserto. Ele teve a sua própria jornada, né? E ali Deus o ensinou a repensar tudo que ele já tinha aprendido lá no Egito. No Egito ele tinha todo o conforto, toda a riqueza, os ensinamentos deles, do egípcios, da sabedoria deles, os deuses deles, né? E quando ele saiu de lá, porque ele matou um egípcio e foi para o deserto, no deserto Deus tratou com ele, reeducou ele, ensinou ele as coisas que são realmente importantes, ajudou ele a se tornar humilde e se tornar um pastor de ovelhas.
Para quê? Para um propósito futuro, porque Deus ia usar ele para libertar o seu povo, né? E ele ia precisar dessas coisas que ele aprendeu ali, que ele adquiriu ali como pastor, porque ele ia ser um pastor do rebanho de Israel, das ovelhas de Israel. Então teve também uma transformação e um propósito, um renovo e um novo começo para a vida de Moisés em Midian. O povo ficou no deserto por 40 anos para purificar eles do pecado e julgar eles contra a incredulidade, quando eles enviaram os espias, né? Os espias foram ver a terra prometida e eles voltaram, disseram que realmente a terra é boa, mas que existiam gigantes ali, que eles não iam conseguir conquistar a terra. E Deus julgou eles por isso. Falou que eles iam ficar no deserto por 38 mais anos, porque ali já tinha passado 2. E aí, nesse período, Deus transformou aquele povo em um povo pagão e incrédulo, a um povo separado e consagrado, um povo kadosh. Números 14, versículo 33 e 34, né? E por que eu digo um povo pagão e um povo incrédulo? Porque aquele povo, querendo ou não, eles saíram do Egito. E no Egito existia vários deuses, né? Então, eles adoravam outros deuses. Muitos daquele povo que se misturou com o povo de Israel, que saiu do Egito, eles eram pagãos. E o povo ainda estava incrédulo, por mais que eles viram tantos milagres e tantas coisas que Deus fez, eles ainda não acreditaram que Deus ia os ajudar a obter a terra prometida, que Deus falou que ia dar para eles. Então, eles tiveram que passar aquele período, mas o período transformou aquele povo em um povo incrédulo e pagão a um povo de Deus, um povo kadosh, um povo separado e consagrado. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber o Ketuba, ou a aliança de Deus, que nos transforma até hoje. E ele teve que fazer isso 2 vezes, né? Que na primeira vez, quando ele desceu com o Ketuba de Deus, né? Com os escritos, as palavras de Deus, que a gente chama de os 10 mandamentos, que são, na verdade, os 10 pronunciamentos, não fala mandamentos ali, são as 10 coisas que Deus pronunciou e falou e escreveu com seu próprio dedo, para nos ensinar e nos transformar. Quando ele desceu a primeira vez, ele viu aquele povo adorando o bezerro de ouro, né? Então ele julgou aquele Quetuba no chão e quebrou, porque ele ficou tão indignado com o que estava acontecendo, né? E aí ele teve que fazer isso novamente, subir novamente. E pela segunda vez, Deus passou 40 dias e 40 noites lá, recebendo novamente aquilo que Deus estava pronunciando. Né? A história também nos ensina em Juízes e 1 Samuel que o povo de Israel ficaram subjugados pelos filisteus por 40 anos. Mais uma vez aí é tipo um julgamento ou uma purificação de pecados. Mas isso trouxe o quê? Um renovo e um arrependimento ao povo, né? Voltando para Deus. Ter chuva, né? Do povo para Deus durante esse período. E por último, nós vamos falar sobre o próprio Messias, o Yeshua HaMashiach, Jesus, que foi levado pelo próprio Espírito Santo e ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto para ser tentado por Satanás. Então Jesus mesmo, ele passou por uma prova, até o próprio Senhor passou por uma prova, e aí o seu ministério foi transformado, passou por uma transição e uma nova etapa, onde houve os sinais e as maravilhas, né? E Deus começou, foi ali que foi o princípio, né? Muitas pessoas dizem o princípio do ministério dele. Tudo aquilo que aprendeu antes e foi preparado antes, como homem, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Ele teve que aprender e passar por tudo isso como homem, né? E ele passou pela prova. Está lá em Mateus, Marcos e Lucas, nos versículos que eu coloquei aqui como referência, que você pode ler. Mas o próprio Espírito Santo o conduziu ao deserto, né, para ser tentado por Satanás. Né? Então, aí a gente vê mais uma vez. E tudo isso é ligado no número 40. Né? No número 40 é aquele número que Deus usa para transformar
o seu povo em algo novo ou melhor, ou renovado. É isso, gente. Esse é o estudo dessa palavra e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do estudo de hoje, eu quero pedir a você para se inscrever, para deixar o seu like, compartilhar, deixar o seu comentário, porque isso ajuda o canal e ajudando o canal, mais pessoas vão poder ser alcançadas por esses estudos pela palavra de Deus. E que a palavra de Deus venha ser escrita no nosso coração, que é o Brit Hadashah, que é a nova aliança de Deus, que ele falou que ia escrever os seus Torá no nosso coração, tá, gente? Essa é a nova aliança, essa é a nova aliança, está lá em Jeremias. É a nova aliança que Jesus falou, em que ele escreveu o seu Torá, seus ensinamentos no nosso coração, tá? Então, para que mais pessoas escutem essa mensagem e possam fazer parte do Brit Hadashah, que é dessa nova aliança, né? Que, na verdade, eles chamam até de o Novo Testamento de Brit Hadashah, que é a nova aliança. Então, shalom para vocês, Shavua Tov, que é boa semana, e a gente se vê no próximo estudo, quando Deus permitir. Amo vocês, fiquem com Deus.